Alguma vez experimentou aquela angústia profunda ao perceber que estava sendo deixado de lado? Aquele sentimento de incompletude ao constatar que alguém importante simplesmente sumiu da sua rotina? E se eu revelasse que essa mesma capacidade, a habilidade de sumir, encontra-se disponível para você neste exato momento? Na época das mensagens imediatas e da conexão permanente, aquele que domina sua aparição domina sua importância. Os sábios da antiguidade já compreendiam. O afastamento calculado pode comunicar mais que centenas de frases. Enquanto muitos se angustiam, buscando reconhecimento, buscando relevância, aqueles verdadeiramente influentes compreendem o momento adequado para se afastar. E o resultado é devastador, é revolucionário, representa a distinção entre ser apenas mais um número ou se tornar memorável. Hoje revelarei como controlar a técnica estoica do desaparecimento e como essa prática pode revolucionar completamente o modo como os outros te observam, te consideram e te valorizam. Esteja preparado para compreender por que, ocasionalmente, sua falta representa o gesto mais impactante que você pode dar. Visualize aquele instante em que você nota que uma pessoa significativa parou de retornar suas tentativas de comunicação. O telefone em silêncio, as horas vão embora, um período completo desaparece e aquela figura que anteriormente estava sempre acessível, subitamente não se encontra mais. Algo peculiar ocorre internamente. Uma inquietude se desenvolve. Questionamentos aparecem e sua consciência começa a fabricar inúmeras hipóteses. É nesse preciso segundo que você vivencia o poder do vazio atrativo, o espaço vago que te atrai com uma força impressionante. Os pensadores estoicos compreenderam intensamente essa mecânica humana. Eles reconheceram que nossa consciência é instintivamente atraída pelo que nos falta, não pelo que possuímos em excesso. É como aquele copo de líquido que somente apreciamos genuinamente quando sentimos sede. A figura que permanece constantemente acessível dificilmente obtém o reconhecimento que deveria. Lamentável, porém real. Quando você some no momento apropriado, gera um espaço que produz um magnetismo poderoso. É praticamente como uma regra física aplicada às emoções. O vazio atrai, chama a atenção, desperta interesse. A consciência humana detesta lacunas não ocupadas e fará qualquer coisa para descobrir explicações. E é precisamente nisso que reside o poder. Reflita sobre as ocasiões em que você ficou fascinado por alguém que não manifestou o mesmo envolvimento ou naquele conhecido que repentinamente deixou de aparecer nas reuniões do círculo. Você provavelmente pensou nessa figura muito mais do que naqueles que estavam constantemente disponíveis. Isso não é acaso. É o vazio atrativo. Porém, cuidado. Produzir esse vazio não significa controlar sentimentos ou brincar com emoções de terceiros. A perspectiva estoica trata de respeito próprio e autodefesa, não de estratégias emocionais prejudiciais. Trata de compreender quando sua aparição está sendo menosprezada e ter a sabedoria de se distanciar temporariamente, possibilitando que o outro sinta sua falta e reconheça sua importância. Frequentemente entramos em padrões prejudiciais nos vínculos, onde, quanto mais nos tornamos presentes, menos somos reconhecidos. Transmitimos texto após texto, chamada após chamada, visita após visita e o resultado? O outro passa a nos considerar garantidos, como alguém que permanecerá sempre disponível, independentemente de como nos trata. Seu valor não decresceu porque você vale menos, mas porque se tornou ordinário demais, disponível demais. O vazio atrativo segue uma lógica. Quando você se distancia com serenidade e respeito próprio, sem dramaticidade ou exigências, algo curioso acontece. O lugar que você preenchia fica desocupado, e esse espaço começa a pulsar como uma força invisível.
A figura que mal percebia sua aparição agora experimenta profundamente sua falta. Este não é um artifício vulgar de conquista ou uma tática manipulativa. É um princípio natural dos vínculos humanos que os estoicos observaram há mais de 2 milênios. Eles compreenderam que respeitar a si próprio ocasionalmente significa estabelecer afastamento, significa demonstrar, através do quietude e da ausência, que você possui amor próprio suficiente para não aceitar menos do que é justo. A elegância desse princípio está em sua simplicidade. Você não necessita pronunciar uma frase, não necessita fazer grandes proclamações ou ameaças dramáticas. Apenas desaparece gentilmente, com respeito próprio, e permite que o vazio execute seu trabalho. Em uma realidade onde todos disputam por atenção, onde vociferar mais alto parece ser a tática predominante, o poder de produzir um vazio se torna ainda mais relevante. É contraintuitivo, confronta o que a maioria executa e é exatamente por isso que funciona tão efetivamente. O vazio atrativo não captura apenas a atenção alheias. Ele também estabelece um espaço para você próprio, um período para respirar, refletir e recuperar sua própria vitalidade. Nesse aspecto, mesmo que o outro não reaja como você antecipa, você já terá conquistado algo valioso, tempo consigo próprio, clareza mental e fortalecimento do seu respeito próprio. E quando você menos antecipar, perceberá que aquele vazio que você estabeleceu começou a se preencher, não obrigatoriamente com a figura que você esperava, mas com novas alternativas, novos caminhos e, principalmente, com um novo sentido de valor próprio que ninguém poderá remover de você. O quietude que comunica. Já observou como algumas figuras expressam muito sem articular nada e outras falam incessantemente, mas você mal consegue recordar o que disseram 5 minutos após? É intrigante como o quietude, quando aplicado no instante adequado, pode gritar mais alto que qualquer expressão. É como aquela interrupção inesperada numa composição que faz seu coração saltar uma batida, ou aquele espaço vazio numa tela que captura mais atenção que milhares de cores. Quando você seleciona o quietude no instante adequado, você não está apenas deixando de expressar, você está transmitindo algo poderoso, que suas expressões possuem importância, que sua aparição possui significado, que você não está disponível a qualquer preço. E isso modifica completamente como as figuras te observam e te tratam. Reflita naquela mensagem que você obteve e resolveu não responder imediatamente, ou naquela discussão em que, ao invés de continuar debatendo, você simplesmente se calou. Lembra como isso provocou um impacto muito maior do que qualquer resposta que você pudesse oferecer? O quietude estabelece um espaço que o outro sente necessidade de ocupar. E nesse preenchimento, frequentemente surge a valorização que você merece. Os estoicos sabiam disso. Para eles, o autodomínio era uma virtude fundamental. E poucas coisas demonstram mais autodomínio do que saber quando se calar. Não por temor, não por vulnerabilidade, mas por uma decisão consciente e poderosa. Quando você aprende a silenciar no instante adequado, você demonstra que possui controle de suas emoções e de suas reações. Isso transmite uma força silenciosa que poucos possuem. Nos vínculos, esse princípio é ainda mais evidente. Quantas ocasiões você já se percebeu expressando demais, esclarecendo demais, justificando demais? E quantas ocasiões isso genuinamente melhorou a situação? Na maioria das vezes, quando nos sentimos inseguros ou não reconhecidos, acabamos expressando ainda mais, como se pudéssemos persuadir o outro do nosso valor através das expressões. Mas a realidade é que o valor genuíno é transmitido não pelo que dizemos, e sim pelo que executamos ou deixamos de executar.
Quando você para de tentar se esclarecer, de tentar persuadir, de tentar demonstrar seu valor, algo extraordinário acontece. Seu quietude se torna uma afirmação muito mais poderosa do que qualquer expressão poderia ser. É como se você estivesse afirmando sem afirmar nada. Eu reconheço meu valor, não necessito persuadir ninguém disso. E esse quietude não se restringe apenas às expressões não pronunciadas. Ele também está nas mensagens não transmitidas, nas chamadas não realizadas, nas respostas não oferecidas. Cada ocasião que você resiste ao impulso de preencher o vazio com ruído, você fortalece sua posição e aumenta seu valor aos olhos alheios. Porém, aqui está um segredo que poucos compreendem. O quietude possui poder não apenas sobre os outros, mas principalmente sobre você próprio. Quando você se permite permanecer em quietude, você começa a escutar sua própria voz interior com mais nitidez. Você começa a reconhecer padrões em seus vínculos que antes passavam despercebidos. Você começa a compreender o que genuinamente deseja e o que genuinamente merece. O quietude estabelece um espaço onde a verdade pode emergir, sem as distorções que as expressões frequentemente trazem. É nesse espaço que você descobre a clareza necessária para fazer seleções que genuinamente te beneficiam, ao invés de seleções baseadas no temor de perder alguém ou no desespero de tentar algo. E assim como o vazio atrativo que mencionei anteriormente, o quietude possui um efeito curioso nas figuras ao seu redor. Ele as faz questionar, refletir, reconsiderar. Faz com que olhem para você com novos olhos, frequentemente com maior respeito e consideração. Não é raro que, após um período de quietude bem aplicado, aquela mesma figura que te desvalorizava começasse a buscar sua atenção, a valorizar suas expressões, a respeitar seus limites. O quietude, quando usado com sabedoria, não é ausência de comunicação. É, na realidade, uma forma mais profunda e mais impactante de se comunicar. É demonstrar, através da sua falta, o valor da sua aparição. É afirmar sem expressões: minha atenção não é garantida, meu período não é ilimitado, minha vitalidade não é infinita. E quando as figuras reconhecem isso, que você não permanecerá sempre disponível, que suas expressões não são gratuitas, que sua aparição não é garantida, algo modifica fundamentalmente na mecânica do vínculo. O respeito aumenta, a valorização cresce e você finalmente começa a obter o tratamento que sempre mereceu. Respeito próprio no afastamento. Existe uma técnica quase esquecida atualmente. A técnica de saber partir. Partir de uma conversa, partir de uma celebração, partir de um vínculo, partir sem dramaticidade, sem escândalo, apenas com a tranquilidade e certeza de que é o instante adequado para ir embora. Essa é a essência do respeito próprio no afastamento. A capacidade de reconhecer quando sua aparição não está sendo honrada e ter a coragem de se distanciar com a cabeça erguida. Quando falamos em respeito próprio, estamos falando de algo muito profundo que habita dentro de cada um de nós. Aquela voz interna que murmura: você merece mais do que isso. Aquela sensação no peito que avisa: este não é um lugar onde você prospera. Escutar essa voz, respeitar essa sensação, é o primeiro passo para um afastamento respeitoso. Os estoicos cultivavam essa sensibilidade, a própria honra como uma bússola moral. Para eles, viver de acordo com a natureza exigia, entre outras coisas, reconhecer quando um ambiente, uma situação ou uma figura não estava alinhado com seus valores fundamentais. E quando esse desalinhamento se tornava claro, eles não hesitavam em se afastar, não por orgulho ferido ou para provocar uma reação, mas simplesmente porque permanecer seria uma forma de violência contra si próprios.
Reflita nessas ocasiões em que você permaneceu em um vínculo, mesmo sentindo que não era mais reconhecido, naquelas conversas em círculo, onde suas opiniões eram constantemente interrompidas ou ignoradas, naqueles ambientes de trabalho onde seu potencial era minimizado diariamente. Quantas ocasiões você permaneceu esperando que algo modificasse, que alguém reconhecesse, que a situação melhorasse, e quantas ocasiões isso genuinamente aconteceu? A realidade é que, na maioria das vezes, as coisas somente começam a modificar quando você modifica primeiro, quando você demonstra através de suas ações que não aceitará menos do que merece. Uma das ações mais poderosas que você pode tomar é simplesmente se afastar com respeito próprio. Isso não significa bater portas, fazer cenas ou lançar ameaças. O respeito próprio no afastamento é silencioso, é calmo, é centrado. É como aquela figura que, em meio a uma discussão acalorada, simplesmente se levanta, pega seu casaco e sai sem uma expressão. Não é uma fuga, é uma seleção consciente de não participar mais de algo que não te serve, que não te honra, que não te valoriza. Existe uma enorme distinção entre desaparecer por temor e desaparecer por seleção. O primeiro vem de um lugar de fragilidade, de insegurança. O segundo vem de um lugar de força, de autoconsciência, de respeito próprio. E as figuras sentem essa distinção. Elas podem não compreender imediatamente, podem até ficar irritadas ou confusas, mas em algum nível elas reconheceram que seu afastamento não foi um ato de covardia, mas sim um ato de coragem. O respeito próprio no afastamento também carrega consigo uma mensagem poderosa. Estou bem sozinho. Em uma cultura que frequentemente valoriza vínculos a qualquer custo, que nos faz temer a solidão mais do que vínculos tóxicos, ter a coragem de afirmar: prefiro estar sozinho do que mal acompanhado, é um ato revolucionário. E aqui está o paradoxo fascinante. Quanto mais você demonstra que está bem sozinho, que sua felicidade não depende da aprovação ou da aparição dos outros, mais as figuras são atraídas para você, não por desespero ou necessidade, mas por admiração, por respeito, por um desejo genuíno de fazer parte da sua vida. O respeito próprio no afastamento também te oferece algo precioso: período e espaço para curar, para refletir, para crescer. Longe do ruído, das distrações, das mecânicas tóxicas, você pode finalmente escutar sua própria voz com nitidez. Pode reconectar com seus valores, seus desejos, seus sonhos. Pode lembrar quem você é, além dos papéis que desempenha nos vínculos. E quando você retornar, se resolver retornar, você volta como uma figura diferente, mais forte, mais clara, mais alinhada consigo própria. Você volta não por necessidade, não por temor da solidão, mas por uma seleção consciente. E isso modifica tudo. O afastamento respeitoso não é o fim. Frequentemente é apenas o início de algo novo, algo melhor. É o instante em que você para de aceitar migalhas e começa a exigir o banquete completo que merece. É quando você para de se contentar com vínculos que drenam sua vitalidade e começa a atrair vínculos que se multiplicam. O quietude que mencionei antes agora se transforma em ação. A falta de que antes era apenas um vazio, agora se torna um espaço sagrado de autodescoberta. E o respeito próprio que você manteve em seu afastamento se torna a fundação sobre a qual você construirá vínculos mais saudáveis, mais equilibrados, mais compreensíveis. Falta que restaura. Existe algo profundamente terapêutico em se distanciar, como aquele instante em que você se afasta de um problema para enxergá-lo melhor, ou quando dá um passo para trás para ver a pintura completa, não apenas os detalhes que te confundem de perto.
A falta, quando selecionada conscientemente, não é apenas um espaço vazio, é um poderoso remédio para feridas emocionais que talvez você nem soubesse que possuía. Todos nós já passamos por vínculos que aos poucos foram minando nossa vitalidade. Aquela amizade que sempre te deixava para baixo depois de cada encontro. Aquele romance onde você estava sempre se sentindo insuficiente. Aquele ambiente familiar onde sua voz era constantemente abafada. Como uma goteira que parece inofensiva, mas que diariamente vai causando um dano cada vez maior. A falta intencional funciona como um período de recuperação. É como quando seu corpo está lutando contra uma infecção e você necessita de tranquilidade absoluta. Sua alma também necessita desse tipo de descanso para curar feridas emocionais profundas, e muitas dessas feridas somente podem ser reconhecidas e tratadas quando você se afasta da fonte da dor. Os estoicos compreenderam bem esse princípio. Eles praticavam regularmente o que chamavam de retiro, períodos em que se afastavam da sociedade para refletir, recuperar forças e realinhar seus valores. Não era uma fuga, mas sim uma estratégia consciente de autocuidado e crescimento pessoal. Eles sabiam que, assim como um jardim necessita ser cultivado para florescer com mais vigor, nossas vidas sociais também necessitam de instantes de recolhimento para se renovarem. Quando você seleciona desaparecer por um período, você oferece a si próprio um presente precioso, espaço para respirar, espaço para sentir suas emoções próprias, sem a interferência constante de opiniões e expectativas alheias, espaço para escutar sua voz interior, que frequentemente fica abafada pelo ruído das relações diárias. Nesse espaço de falta, você começa a reconhecer padrões que antes passavam despercebidos, como você sempre acaba cedendo em discussão para evitar conflitos, como se sente responsável pela felicidade dos outros, como permite que certas figuras ultrapassem seus limites repetidamente. Esses insights genuínos surgem quando estamos imersos nas situações. Eles necessitam de afastamento, perspectiva, falta. A restauração também vem na forma de uma redescoberta de si próprio. Quantas ocasiões você já se perdeu tentando ser quem os outros queriam que você fosse? Quanto de você foi silenciado, modificado ou abandonado para se encaixar em vínculos? Na falta dessas influências externas, você começa a se reconectar com sua essência, com aquelas partes de você que talvez tenham sido esquecidas ou negligenciadas por muito período. Existe também um tipo especial de restauração que vem quando nos ausentamos de vínculos, onde éramos sempre a parte que mais se esforçava, que mais investia, que mais se importava. Essa desigualdade estabelece um desequilíbrio que, com o período, pode se tornar emocionalmente exaustivo. Sua falta não só te oferece um descanso desse desequilíbrio, mas também estabelece uma oportunidade para o outro lado sentir o vazio e talvez valorizar o que antes tomava por garantido. É fundamental compreender que a falta que restaura não é um jogo de poder ou uma forma de proteção. Não se trata de desaparecer para fazer alguém sentir sua falta ou para provocar tristeza. Isso seria manipulação, não restauração. A verdadeira falta restaurativa é centrada em você, na sua recuperação, no seu crescimento. Qualquer efeito que tenha nas outras figuras é secundário. Durante esse período de falta, muitas emoções podem surgir. Culpa por priorizar a si próprio, temor de ser esquecido, dúvidas sobre se está fazendo a coisa adequada. Essas emoções são normais e, na realidade, são parte do processo de restauração. Elas te convidam a examinar crenças limitantes sobre seu próprio valor e seu lugar nos vínculos. A falta também te ensina uma lição valiosa sobre independência emocional.
Você começa a reconhecer que pode estar bem por conta própria, que sua felicidade não depende da aprovação ou aparição constante dos outros. Essa é uma das descobertas mais libertadoras que alguém pode fazer. E, paradoxalmente, essa independência emocional que acaba estabelecendo uma base para vínculos mais saudáveis no futuro. Com o período, você notará modificações sutis em si próprio, uma confiança mais sólida nas suas próprias percepções, uma capacidade maior de estabelecer limites claros, uma sensibilidade mais apurada para distinguir vínculos que você nutre daqueles que você drena. Essas modificações são os sinais de que a restauração está acontecendo, de que a falta está fazendo seu trabalho. E quando finalmente se resolver retornar, você o fará não como a mesma figura ferida que necessitou se afastar, mas como alguém que passou por um processo profundo de restauração e autodescoberta. Alguém que sabe melhor o que deseja, o que merece e o que não está mais disposto a tolerar. Sua aparição terá um significado diferente, porque agora você compreende o valor da sua falta. Liberação através do desprendimento. Estamos sempre tão preocupados em segurar, em manter, em garantir que frequentemente esquecemos o poder que existe em soltar. Como aquela mão fechada que não consegue obter nada de novo porque está ocupada demais, segurando o que já possui. O desprendimento não é perda, é espaço para novos começos, novas alternativas, novas versões de você próprio. Reflita em quantas ocasiões você se agarrou a um vínculo que já não te fazia bem, quantas noites em claro tentando consertar o que estava quebrado, quantas tentativas de fazer funcionar algo que claramente não funcionava mais. E todo esse esforço, toda essa vitalidade, toda essa preocupação, para quê? Para manter vivo algo que talvez já devesse ter sido gentilmente deixado ir. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre ligação e posse. Para eles, a verdadeira liberdade vinha não de possuir muitas coisas ou figuras, mas de ser capaz de viver bem, mesmo sem elas. Eles compreendiam que nosso sofrimento não vem das coisas em si, mas da nossa ligação a elas. E isso se aplica especialmente aos vínculos. Quando você se liga demais a uma figura, a uma mecânica, a uma ideia de como as coisas deveriam ser, você estabelece uma prisão para si próprio. Seus pensamentos giram constantemente em torno dessa ligação. Suas emoções ficam à mercê das ações ou reações dessa figura. Sua vitalidade fica presa em um ciclo de espera, esperança e, frequentemente, decepção. A liberação através do desprendimento começa com uma pergunta simples. O que aconteceria se eu simplesmente soltasse? Se eu parasse de insistir, de perseguir, de tentar controlar? Se eu simplesmente deixasse as coisas seguirem seu curso natural, sem minha interferência constante? A resposta para essa pergunta frequentemente nos assusta. Temos temor de soltar, de ser esquecidos, de ficar para trás. Mas esse temor relatado se concretiza da forma como imaginamos. Na realidade, o que geralmente acontece quando nos desprendemos é que estabelecemos espaço para respirar, espaço para pensar com nitidez, espaço para que as coisas se resolvam de maneiras que nem imaginávamos ser possíveis. É como abrir as janelas de uma casa fechada há muito período. O ar fresco que entra pode inicialmente parecer perturbador, mas logo reconhecemos o quanto necessitávamos dele. O desprendimento também nos liberta da exaustão emocional de estar sempre tentando agradar, tentando modificar, tentando consertar. Quando você se permite soltar, você recupera toda essa vitalidade para investir em si próprio, nos seus sonhos, nos seus projetos. É surpreendente o quanto podemos realizar quando não estamos drenando nossa vitalidade em vínculos que não fluem naturalmente.
Existe uma sabedoria profunda em reconhecer quando é hora de parar de remar contra a corrente. Quando todos os sinais apontam na mesma direção, quando seu coração e sua consciência estão te afirmando a mesma coisa, talvez seja o instante de simplesmente soltar os remos e deixar o rio te levar, não como uma desistência, mas como uma rendição consciente ao fluxo natural da vida. O desprendimento também nos liberta da necessidade constante de validação externa. Quando nos ligamos demais a alguém, frequentemente é porque estamos buscando nessa figura a confirmação do nosso valor, da nossa importância, da nossa capacidade de ser amados. Mas essa validação, quando vem de fora, é sempre temporária, sempre condicional. O verdadeiro desprendimento nos permite descobrir essa validação dentro de nós próprios, onde ela sempre esteve. É interessante observar como o desprendimento modifica nossa vitalidade e, consequentemente, como as figuras respondem a nós. Quando você está desesperadamente ligado a alguém, esse desespero é perceptível. Ele se manifesta na forma como você fala, como age, como se posiciona e, ironicamente, frequentemente afasta a própria figura que você está tentando manter por perto. Mas quando você se desprende, quando demonstra, através das suas ações, que está bem com ou sem aquela figura, algo curioso acontece. Sua vitalidade modifica, você se torna mais leve, mais autêntico, mais centrado. E essa nova vitalidade, frequentemente, atrai de volta para você exatamente aquilo que você havia soltado. Só que agora, em termos muito diferentes, muito mais saudáveis. Claro, o desprendimento não é fácil, especialmente no início. Você pode sentir uma espécie de vazio, uma sensação de perda. Isso é normal. É o seu sistema emocional se ajustando a uma nova realidade. É como um músculo que dói depois de um novo tipo de exercício. Não é um sinal de que algo está errado, mas sim de que algo está modificando, se fortalecendo, se adaptando. Com o período, você começa a sentir os benefícios do desprendimento. Uma sensação crescente de paz interior. Um sentimento de espaço e possibilidade que antes não existia, uma clareza sobre quem você é e o que genuinamente deseja. E talvez o mais surpreendente, uma nova capacidade de se conectar com os outros de forma mais autêntica, mais equilibrada, mais satisfatória. A liberação através do desprendimento não é o fim dos vínculos. Frequentemente, é o começo de vínculos melhores com os outros e principalmente com você próprio. É quando você para de se agarrar com tanta força que finalmente consegue abrir as mãos para obter o que a vida genuinamente tem para te oferecer. Período sem você. Já parou para refletir no que acontece com alguém quando você simplesmente não está lá? Não é apenas sobre o que você sente na sua falta, mas sobre o que o outro experimenta quando seu espaço fica vazio. O período sem você é como um espelho que reflete verdades que a sua aparição constante frequentemente mascara. É um revelador de interesses, de valores, de prioridades. Quando você sempre está presente, sempre disponível, sempre pronto para atender ao primeiro chamado, você estabelece uma situação onde sua aparição se torna esperada, garantida, quase como o ar que respiramos, essencial, mas raramente notado. Mas quando você se afastar, quando estabelece esse período sem você, algo interessante começa a acontecer na vida do outro. Primeiro vem a surpresa. Espera, cadê? Por que não respondeu? Por que não está aqui como sempre? Essa surpresa já é reveladora por si só. Demonstra o quanto a sua disponibilidade constante tinha se tornado um ponto cego, algo tão natural que sequer era reconhecido deliberadamente. Seu valor estava escondido pela sua própria abundância. Depois da surpresa, geralmente vem a reflexão. Na sua falta, a figura começa a reconhecer o quanto você preenchia sua vida,
o quanto contribuía, o quanto fazia distinção. Coisas simples que antes passavam despercebidas. Seu riso em um almoço, sua ajuda nas pequenas tarefas, sua companhia nas horas vazias, agora são sentidas como lacunas, como espaços não preenchidos. Os estoicos compreendem profundamente essa mecânica. Eles praticavam exercícios regulares de privação. Privavam-se temporariamente de certos confortos ou prazeres, não como punição, mas como um lembrete do valor dessas coisas. Eles sabiam que frequentemente só compreendemos o valor de algo quando sentimos sua falta. O período sem você funciona exatamente da mesma forma para as figuras ao seu redor. É durante esse período que os verdadeiros sentimentos emergem. Aquela figura que não dizia se importar tanto assim, começa a reconhecer que se importa mais do que imaginava. Aquela relação que parecia estar esfriando de repente revela brasas ainda acesas sob as cinzas. Aqueles que genuinamente valorizam você começam a sentir sua falta de uma forma que nem eles próprios esperavam. E aqui está um ponto crucial. O período sem você não é apenas revelador para os outros, mas também para você próprio. Nesse afastamento, você começa a ver mais claramente quem genuinamente sente sua falta, quem genuinamente faz um esforço para manter a conexão, quem genuinamente valoriza sua aparição. E também reconhece quem simplesmente segue em frente sem olhar para trás, quem não fez nenhum movimento para te alcançar, quem talvez nem tenha notado sua falta. Essas revelações, por mais dolorosas que possam ser às vezes, são presentes importantes. Elas te demonstram a verdade sobre seus vínculos de uma forma que 1000 conversas não conseguiriam. Elas te oferecem informações precisas sobre onde investir sua vitalidade, seu período, seu coração. O período sem você também oferece à outra figura algo precioso. A oportunidade de sentir sua própria falta. Isso parece estranho, mas é profundamente verdadeiro. Frequentemente, em vínculos intensos, as figuras perdem um pouco de si próprias. Fundem-se tanto com o outro que já não sabem bem onde termina um e começa o outro. Sua falta estabelece o espaço necessário para que a figura se reconecte consigo própria, redescubra seus próprios interesses. Lembre-se de quem era antes de vocês se conhecerem. Isso, paradoxalmente, pode fortalecer muito o vínculo no longo prazo, porque duas figuras que sabem quem são individualmente, que não dependem uma da outra para se sentirem completas, geralmente formam conexões muito mais seguras e profundas do que aqueles que vivem em uma espécie de fusão dependente. O período sem você também coloca a outra figura em uma posição onde ela necessita fazer uma seleção consciente, valorizar sua falta o suficiente para fazer um movimento em sua direção ou simplesmente aceitar que você não está mais lá. Essa seleção é reveladora e frequentemente transformadora para o vínculo. Quando alguém que sempre te tinha por perto necessita fazer um esforço consciente para te alcançar, para te reconquistar, para te demonstrar que sente sua falta, algo modifica fundamentalmente na mecânica entre vocês. O que antes era tomado como garantido, agora é visto como um privilégio, como algo a ser cultivado e valorizado. É fundamental lembrar que o período sem você não é sobre punir o outro ou estabelecer jogos emocionais. É sobre estabelecer um espaço para que verdades importantes possam emergir, para que novos equilíbrios possam se estabelecer, para que tanto você quanto o outro possam crescer juntos ou separados. E quando finalmente chega o instante do reencontro, se esse instante chegar, tanto você quanto o outro não são mais os mesmos. O período sem você transformou vocês dois, revelou verdades, sentimentos desprendidos, estabeleceu novos entendimentos. E é sobre essa nova fundação, mais sólida e verdadeira, que vocês poderão construir algo melhor do que tinham antes. Força na obscuridade,
Vivemos em uma realidade que celebra a luz, que exalta quem está no centro do palco, que aplaude o visível e o constante. Mas existe uma verdade antiga que nossa sociedade barulhenta tende a esquecer. Há um valor imenso na obscuridade. Aquele espaço onde você não está constantemente visível, onde sua aparição não é garantida, onde seu valor necessita ser lembrado, não apenas experimentado. Reflita em como valorizamos o que é raro. Aquele vinho especial guardado para ocasiões únicas, aquela composição que tocamos apenas em instantes significativos, aquelas roupas reservadas para celebrações importantes. Sua aparição na vida de alguém não deveria ser diferente. Quando você está constantemente disponível, constantemente presente, constantemente visível, você corre o risco de se tornar apenas parte da paisagem. Essencial, talvez, mas mencionado, notado ou comemorado. Os estoicos compreenderam profundamente essa mecânica. Eles cultivavam uma certa reserva, uma capacidade de se manter progressivamente à parte, não por arrogância ou indiferença, mas por uma compreensão profunda do valor do espaço, do afastamento, da obscuridade. Eles sabiam que esse distanciamento não diminuía seu valor. Pelo contrário, frequentemente o aumentava. Quando você seleciona ficar na obscuridade por um período, você estabelece uma oportunidade para que seu valor seja reconhecido de uma forma nova, mais profunda. Na sua falta, as figuras começam a observar todas aquelas pequenas coisas que você faz e que passam despercebidas. Aquele sorriso que ilumina a sala, aquela capacidade de escutar sem julgar, aquela vitalidade que você traz para as conversas. Todas essas qualidades que eram tomadas como garantidas, de repente se tornam preciosas, justamente porque não estão constantemente mais disponíveis. Existe uma sabedoria antiga que afirma: ninguém observa o ar até que falte. O mesmo acontece com a sua aparição. Quando você está sempre lá, sempre disponível, sempre tentando demonstrar seu valor, ironicamente, você dificulta que as figuras genuinamente reconheçam o quanto você vale. Mas quando você recua, quando estabelece esse espaço, essa falta, você oferece às figuras a oportunidade de respirar fundo e reconheçam o quanto o ar que você trouxe faz falta. A força na obscuridade também se manifesta de outra forma poderosa. Ela te oferece uma chance de crescer, de evoluir, de te transformar longe dos olhares expectantes dos outros. Reflita em como as sementes brotam debaixo da terra no escuro, antes de emergirem como plantas visíveis à luz do sol. Alguns dos crescimentos mais significativos da sua vida acontecem nesses instantes de reclusão. Nesses períodos em que você não está constantemente se apresentando para os outros. Na obscuridade, você possui a liberdade de experimentar, de cometer erros, de descobrir novas facetas de si próprio. Você não está sob a pressão constante de atender às expectativas alheias ou de manter uma imagem específica. Você pode simplesmente ser, explorar, evoluir. E quando finalmente emergir da obscuridade, as figuras não verão apenas sua falta, mas também sua transformação. Este período também te oferece algo precioso. A chance de observar quem genuinamente sente sua falta, quem genuinamente valoriza sua aparição, quem genuinamente faz um esforço para te manter em sua vida. É como um filtro natural que separa vínculos genuínos de conexões superficiais. Aqueles que genuinamente valorizam você sentirão o vazio da sua falta e farão movimentos para preenchê-lo. Aqueles para quem você era apenas conveniente ou habitual, provavelmente seguirão em frente sem olhar para trás. E essa clareza é um presente, mesmo quando dolorosa. Ela te economiza o período e a vitalidade que você gastaria investindo em vínculos que não te valorizariam de verdade. Ela te direciona para as figuras e conexões que genuinamente merecem sua aparição,
sua luz, seu calor. Existe também uma lição valiosa que vem com esse período na obscuridade. Você reconhece que seu valor não depende da validação constante dos outros, que você não necessita estar sempre presente, sempre disponível, sempre visível para ser importante, para ser valioso, para ser digno de amor e respeito. Essa é uma das descobertas mais libertadoras que alguém pode fazer, que seu valor é intrínseco, não dependente da percepção ou aprovação externa. É fundamental lembrar que ficar na obscuridade não significa desaparecer completamente ou cortar todos os laços. É mais como um recuo estratégico, um movimento consciente de reduzir temporariamente sua aparição para que seu valor possa ser reconhecido com mais nitidez. É como dar um passo para trás para que os outros possam ver a pintura completa, não apenas os detalhes em que estavam focados. Com o período, você descobrirá que esse movimento entre luz e obscuridade, entre aparição e falta, estabelece uma mecânica muito mais saudável em seus vínculos. As figuras aprendem a não te tomar como garantido, aprendem a valorizar o período que passam com você, aprendem a respeitar seus limites e seu espaço, e você aprende a estar presente de forma mais plena, mais consciente, mais valorizada. A força na obscuridade não é sobre se esconder por temor ou insegurança. É sobre recuar com confiança, com a certeza tranquila de que seu valor não diminui quando você não está constantemente visível. É sobre compreender que, ocasionalmente, a melhor maneira de iluminar seu verdadeiro valor é permitir que os outros sintam, mesmo que brevemente, a escuridão da sua falta. Regresso transformado. Existe uma elegância única no instante do regresso. Não um regresso qualquer, apressado ou impulsivo, mas aquele que acontece depois de um período verdadeiro de falta, de reflexão, de crescimento. É como aquela cena de filme onde o personagem que partiu voltou completamente transformado, e todos que o conheciam reconheceram imediatamente. Algo modificou profundamente. Seu regresso não é apenas uma volta física, é o ressurgimento de uma nova versão de você. Alguém que passou pelo processo de se ausentar conscientemente, que experimentou o poder do vazio atrativo, que sentiu na pele os efeitos do quietude que comunica, que praticou o respeito próprio no afastamento, que permitiu que a falta restaurasse feridas, que experimentou a liberação através do desprendimento, que ofereceu período para que os outros sentissem sua falta, que conquistou seu próprio valor, mesmo na obscuridade. Essa figura que regressa não é a mesma que partiu. Os estoicos valorizavam profundamente essa ideia de transformação consciente. Para eles, cada experiência, especialmente as difíceis, era uma oportunidade de crescimento, de refinamento do caráter, de fortalecimento da alma. Eles compreenderam que passar por períodos de afastamento, de solidão, de reflexão, não era um sinal de vulnerabilidade, mas uma estratégia poderosa para voltar mais forte, mais centrado, mais alinhado com seus valores mais profundos. Quando você regressa após esse período de falta transformadora, as figuras ao seu redor reconhecem uma modificação, mesmo que não consigam nomear exatamente o que é diferente. Talvez seja o modo como você fala agora, com mais serenidade, com mais certeza, sem aquela necessidade desesperada de aprovação que antes coloria suas expressões. Talvez seja a forma como você se move pelos espaços, com mais aparição, mais consciência, mais propriedade do seu lugar no mundo. Ou talvez seja algo ainda mais sutil, uma vitalidade diferente que você traz consigo, uma aura de alguém que passou por um processo profundo e emergiu do outro lado com novos insights, novas perspectivas, novas forças. Qualquer que seja a manifestação externa, a transformação interna é real e palpável, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor.
Um dos aspectos mais poderosos do regresso transformado é como ele reconfigura seus vínculos. Aquelas mesmas figuras que talvez te desvalorizassem antes, agora olham para você com novos olhos. Não apenas porque sentiram sua falta durante sua falta, mas porque a figura que voltou carrega consigo uma aparição diferente, uma vitalidade que comanda respeito naturalmente, sem necessitar exigi-lo. Você notará isso nas pequenas coisas, no modo como as figuras escutam com mais atenção quando você fala, como respeitam mais seus limites, como valorizam mais seu período e sua vitalidade. Não porque você está exigindo esse tratamento, mas porque sua própria transformação estabeleceu um novo padrão, uma nova expectativa silenciosa de como você merece ser tratado. O regresso transformado também traz consigo uma nova nitidez sobre quem e o que genuinamente importa em sua vida. Durante sua falta, você provavelmente refletiu muito sobre seus vínculos, seus compromissos, suas prioridades. Agora, ao regressar, você traz essa nitidez para suas seleções diárias, com quem passar seu período, onde investir sua vitalidade, quais vínculos nutrir e quais deixar ir. Essa clareza se manifesta como uma capacidade aumentada de negar sem culpa, de estabelecer limites firmes, de priorizar seu bem-estar sem se sentir egoísta. Você compreende agora, de uma forma que talvez não compreendia antes, que cuidar de si próprio não é egoísmo. É uma necessidade básica para que você possa estar genuinamente presente e disponível para aqueles que genuinamente importam em sua vida. Outro aspecto fascinante do regresso transformado é como ele influencia não apenas seus vínculos existentes, mas também atrai novos tipos de conexões para a sua vida. Há algo magnético em alguém que passou por uma transformação profunda, que reconhece seu próprio valor, que não necessita desesperadamente da validação alheia. Esse tipo de vitalidade atrai figuras semelhantes, figuras que também valorizam crescimento, progresso, profundidade. Você pode reconhecer que depois do seu regresso começa a atrair vínculos de qualidade muito superiores ao que tinha antes. Figuras que te respeitam desde o início, que valorizam sua aparição sem necessitar da sua falta para lembrá-las disso, que trazem tanto para a sua vida quanto você traz para elas. É como se seu novo modo de ser e estar no mundo funcionasse como um filtro natural, atraindo o que ressoa com sua nova frequência e repelindo naturalmente o que não está alinhado. O regresso transformado também traz uma nova relação com o período e com a paciência. Você descobriu durante sua falta que pode estar bem consigo próprio, que não necessita da aparição constante dos outros para se sentir completo ou válido. Essa descoberta te oferece uma paciência que antes você talvez não tivesse. A capacidade de esperar pelo que genuinamente vale a pena, de não se precipitar por temor da solidão, de valorizar qualidade sobre quantidade em todas as áreas da sua vida. É fundamental lembrar que o regresso transformado não é o fim da jornada. É apenas o começo de uma nova fase, onde você aplica tudo o que aprendeu durante sua falta. Haverá instantes em que velhos hábitos tentarão ressurgir, em que a necessidade de validação externa baterá à sua porta novamente, em que o temor de perder figuras te tentará voltar aos padrões antigos. Nesses instantes, a lembrança do seu período de falta e de tudo que ele te ensinou será sua âncora, seu guia, sua bússola. Com o período, essa nova forma de ser no mundo se torna cada vez mais natural, cada vez mais integrada, cada vez mais sua. As lições não serão mais apenas aprendizados intelectuais, mas sabedoria incorporada, vivida, respirada. E as figuras ao seu redor não apenas notarão a distinção, elas serão inspiradas por ela,
talvez descobrindo em seu exemplo a coragem para embarcar em suas próprias jornadas de transformação. O regresso transformado é, no fim das contas, um presente não apenas para você, mas para todos ao seu redor. É uma prova viva de que é possível modificar padrões profundamente enraizados, de que é possível crescer através da falta, de que é possível regressar não como vítima, mas como vencedor da própria batalha interior. Você chegou até aqui porque, no fundo, reconhece como dói ser desvalorizado, ignorado, considerado como garantido, aquela sensação sufocante de oferecer tudo e obter migalhas em troca. Mas agora, você possui em mãos o poder que sempre esteve ali, o poder de desaparecer e deixar que sua falta fale mais alto que 1000 expressões. O caminho do estoicismo que compartilhei com você não é apenas filosofia, é libertação. Se você está cansado de mendigar atenção, de se diminuir para caber nos espaços que outros te oferecem, inscreva-se no canal agora, porque a cada segundo que você continua insistindo onde não é valorizado, é um segundo perdido da vida que você merece viver. A transformação começa agora com um simples clique. Se cuide e até mais.